E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar uma parada muito interessante, viu? Hoje você vai aprender sobre oclusão vascular, tá? Você vai aprender os princípios fisiológicos que explicam o porquê das pessoas hipertrofiarem e aumentarem a força fazendo um treinamento com intensidade tão baixa, tá? O vídeo de hoje é um trecho da aula 4 do curso de oclusão vascular da Escola de Fisiologia. Então vou te dar essa degustação aqui, você vai poder assistir a esse vídeo como se fosse um aluno inscrito lá na Escola de Fisiologia que está hospedado na Hotmart. Então faz o seguinte, ó, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha essa informação, ajuda o canal a crescer. Canal crescendo, todo mundo ganha. Eu ganho, você ganha, porque eu continuo produzindo material de relevância para ajudar na sua formação. Beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta que eu vou ficar pequenininho. Então agora eu vou te explicar os mecanismos que podem explicar, que norteiam aqui o porquê da oclusão vascular ser um método tão eficaz para a hipertrofia muscular. Né? Nós já sabemos que a oclusão vascular é um método no qual você vai ocluir então o membro ali, né? Você vai obstruir ou você vai atenuar a passagem de sangue para aquele membro, né? Você então interfere no retorno venoso e ao interferir no retorno venoso, você cria uma situação de hipóxia que depois, quando você desinflar ali o manguito, você soltar aquele manguito, você tem o mecanismo de reperfusão, tá? E aí isso acaba por causar hipertrofia. E eu vou te mostrar aqui alguns fatores que são resultado desse mecanismo, tá? Agnello, eu quero a referência. Na área de membros você tem ali a referência, né? Você tem um artigo é, disponível para você, mas se você quiser já agora é só você apontar a câmera do seu celular para cá, para este QR Code, que você tem um artigo aí na sua mão, tá bom? Então vamos olhar aqui o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo, e aqui a gente tem então os possíveis mecanismos para a hipertrofia e os fatores que vão afetar o treinamento, tá? Só lembrando então, tá, que o treinamento com restrição, no treinamento com restrição você vai inflar o manguito para a pressão específica ali que você vai determinar através daquelas fórmulas que eu já mostrei para você, tá bom? E você vai manter então o fluxo reduzido para aquela região. Quando você desobstruir o manguito, vai um monte de sangue lá para aquela região, tá bom? E o manguito ele tem que ser aplicado na extremidade de interesse, na posição mais proximal para restrição do fluxo sanguíneo. Então, se você vai usar, você quer restringir para membro superior e tronco, você tem que colocar bem próximo aqui da sua axila. Se você vai usar para membro inferior, você tem que colocar bem próximo à virilha, tá ok? E aí a pressão da obstrução, ali a pressão em milímetros de mercúrio do manguito é determinada pelo nível de treinamento, é determinada pela porção do corpo, pela intensidade do treinamento, tá? São todos esses fatores. Então vamos aqui olhar algumas coisas. Olha só, um dos possíveis mecanismos para a hipertrofia muscular. As investigações, tá, os estudos, eles mostram que após o treinamento com oclusão vascular, 20, 30, 50% de um RM ocluindo, tá bom? Os sujeitos investigados sofreram um aumento significativo da testosterona, do IGF-1 e do GH, tá? São três hormônios que contribuem muito para a hipertrofia muscular. Claro que o aumento deles agudo não significa muita coisa. O mais interessante é a avaliação crônica na concentração desses hormônios. Mas estudos que avaliaram após algumas sessões, 12 sessões, 18 sessões de treinamento com oclusão, mostraram aumento significativo na concentração plasmática desses hormônios aqui, o que induz então, o que nos faz acreditar que há um aumento crônico na produção
desses hormônios, tá bom? Então, testosterona é um hormônio esteroide, né, vai estimular ali a transcrição, IGF-1 e IGH são hormônios peptídicos, vão estimular a mecanotransdução. Essa mecanotransdução que é um dos responsáveis, então, é um dos mecanismos responsáveis pelo início da tradução, tá? E esse início da tradução ele acontece via sinalização intracelular, principalmente para a mTOR e a proteína ribossomal S6 quinase de 70 kilodaltons. Essa P70 S6K significa isso, tá? mTOR é o alvo de rapamicina em mamíferos, eu já falei em algum momento aqui para vocês sobre a mTOR, tá? A P70 é uma proteína então que está localizada lá no ribossoma, a mTOR ativa essa P70 para que inicie a tradução, e nós temos aumento da atividade da mTOR, por exemplo, quando o IGF-1 se liga a um receptor de membrana. O IGF-1 então é um hormônio, ele é produzido, ele tem um aumento da sua síntese, né, da sua secreção a partir do exercício físico. Quando você faz exercício, então você tem aumento de IGF-1, e esse IGF-1 se liga a um receptor e desencadeia um monte de reações dentro da célula, dentro da fibra muscular, que vai combinar com o aumento da atividade da mTOR e da P70, tá? Que vão então estimular a tradução. Tradução é a síntese de proteínas propriamente dita. Tá? Vai haver um acúmulo de metabólitos porque há um direcionamento para o metabolismo da glicose, para a degradação da glicose. Como na oclusão você tem ali a obstrução da passagem de sangue, né, chega menos oxigênio para o músculo. Chegando menos oxigênio para o músculo, o que, que vai acontecer? O metabolismo muscular ele tende a ser um metabolismo mais glicolítico e um metabolismo menos oxidativo. O metabolismo glicolítico ele é um metabolismo no qual há um predomínio da degradação dos carboidratos. E se eu degrado mais carboidratos, o que, que vai acontecer com o meu organismo? Tá? Eu vou ter acúmulo de lactato. Eu vou aumentar minha concentração de lactato. Tá? Esse lactato, por exemplo, ele pode sair do músculo e viajar através da circulação, e concomitantemente ao acúmulo de lactato vai haver o acúmulo de prótons, de hidrogênio, e esse hidrogênio ele viaja também pela circulação, e ele pode ir lá no hipotálamo e fazer com que o hipotálamo aumente a produção de GH. Mas o hipotálamo não produz GH, Aguinaldo. Quem produz é a hipófise anterior. Eu sei. O hipotálamo produz o hormônio liberador do hormônio do crescimento que atua na hipófise anterior. E essa vai lá então e produz o GH que estimula a produção de IGF-1. Então, o acúmulo de metabólitos como lactato é um fator interessante para a hipertrofia muscular também, tá bom? Além do que, você consegue fazer o exercício com obstrução do fluxo sanguíneo muito por conta do aumento da concentração de lactato. Quando você aumenta a concentração de lactato, você está sinalizando que o seu músculo então está sofrendo um desgaste, mas que o pH dele não baixou tanto porque você está produzindo lactato, tá bom? O lactato ele não é causador de fadiga, mas ele é um marcador de fadiga, tá? Eu aumento demasiadamente a concentração de lactato, eu já sei que o meu músculo está sofrendo algum dano, tá bom? Mas o lactato ele não é o causador. Há um maior aumento na ativação das células satélites, tá bom? As células satélites que são células que estão quiescentes ali na fibra muscular, elas são células que têm material genético para a síntese de proteínas, mas elas estão adormecidas. Quando você dá um estímulo ocluindo a fibra muscular, ocluindo os vasos sanguíneos, você então faz com que dentro da fibra muscular haja sinalizadores que vão fazer com que ativem essas células satélites, tá? Uma vez ativadas as células satélites, elas vão se proliferar, e esse aumento na concentração de células satélites vai fazer com que você tenha mais material genético para a síntese proteica, que é fundamental então para a hipertrofia muscular. Para você hipertrofiar, você precisa aumentar a síntese de proteínas. E, obviamente, você tem um maior edema muscular, tá bom? A oclusão
vascular ela causa um edema, ela causa um pump muscular. Quem já aplicou a oclusão sabe muito bem do que eu estou falando. Após o treinamento com oclusão, alguns minutos após, você vai ver uma boa vascularização, por exemplo, no antebraço da pessoa. Né? Você ocluiu aqui o braço, você vai ver uma boa vascularização no antebraço, você vai ver um pump ali no bíceps e no tríceps, tá? Dessa pessoa. A pessoa fez ali uma rosca direta, você vai ver um pump legal no bíceps, semelhante a um treino de alta intensidade. Só que a gente tem que levar em consideração que a oclusão é um treinamento de baixa intensidade. Esse edema, esse pump indica então que há um edema e há um monte de água entrando nessa fibra muscular. Agora a gente vai ver aqui quais são os fatores que vão afetar então o treinamento. Por isso é muito interessante que você utilize os equipamentos adequados. Você não pode utilizar qualquer coisa para esse treinamento. Então veja só, o tipo de braçadeira, tá? Os manguitos, os esfigmomanômetros convencionais, eles não são adequados para você fazer o trabalho com oclusão. É interessante que você pegue ali um material mais específico para isso. Então, o tipo de braçadeira ela vai influenciar. Uma braçadeira muito larga ocupa um espaço muito grande do membro, tá bom? Uma braçadeira mais estreita, ela obstrui melhor o vaso sanguíneo. E por que isso vai acontecer? Porque você tem uma área menor de material para uma área maior de membro. Então, quanto menor é a área, né, maior é a pressão, menor é a área do manguito, maior vai ser a pressão que ele exerce. Vai ser mais fácil então você colocar aquela abraçadeira ali e ocluir com eficácia. Tá bom? Quando você coloca um manguito convencional, além do tamanho do manguito convencional não ser adequado, por exemplo, para pessoas que são muito hipertrofiadas, o cara que tem 40 de braço, 45 de braço, não consegue usar um manguito convencional. Vai ter que usar o para obeso. E do obeso é desse tamanho aqui, pega o braço do cara todo, até atrapalha no movimento. Né? Então, assim, você tem que usar o específico, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente fala então de área, tem gente que acaba confundindo as coisas. Ah, então se eu pegar um garrote daquele que uso para tirar sangue, vai funcionar, né? E amarra ali aquele soro, aquela borracha no braço. Não, galera, não é isso. Você amarra um negócio daquele, qual é a pressão que você está dando? Você não sabe. Ah, é a pressão máxima. Quem te garante que é a pressão máxima? Você não sabe, né? Aí você vai e compra um desses que vende aí no Mercado Livre da vida, que é um elástico, que chamam de Katsu, tá? O Katsu, vocês já sabem, é o método, né? O nome preconizado ali para o método, né? A pessoa usa aquele elástico. Aquele elástico também não tem uma precisão. Você não sabe quanto de pressão você está dando em cada membro, certo? O interessante é você usar mesmo os esfigmomanômetros de nylon com a braçadeira estreita, que são os que são vendidos por profissionais, são vendidos por empresas que trabalham especificamente com isso. Além disso, a pressão no aparelho ela vai influenciar. Se você coloca uma pressão muito alta, a pessoa não consegue nem realizar o movimento direito. E aí, por mais que haja hipertrofia sem movimentar, somente pela oclusão, não é interessante. É interessante que você, nesse caso, né, já que a gente está falando de treino, é interessante que você coloque a pressão adequada para a pessoa conseguir manter todo o volume de treinamento, tá bom? Eu já mostrei como você pode identificar essa pressão adequada. E além disso, a intensidade do exercício vai influenciar, tá bom? Tem estudo que mostra que quando você faz o treinamento com muita intensidade, você tem a mesma resposta. Você não tem uma resposta positiva do treinamento com oclusão. A oclusão não vai influenciar em nada. Quando a oclusão influencia, se você pega dois sujeitos para treinar e coloca esses dois sujeitos fazendo o exercício a 20, 30% de um RM, você vai ver que aquele que fez com oclusão vai hipertrofiar como um cara que treinou a 80%, 70%. Tá? E o outro que treinou sem oclusão, esse não vai hipertrofiar nada. Se, agora, se, tá? Eu pego
um cara fazendo treinamento com oclusão e ele faz 80% e o outro treinou sem oclusão 80%, o resultado é igual. O resultado é igual, tá bom? Então a oclusão ela só vai funcionar se você fizer o trabalho com baixa intensidade. Beleza? Já tô grande de novo pra gente trocar essa ideia aqui. E aí, galera, gostaram dessa aula? Ó, esse é um trecho, tá? É um simples trecho da aula que eu vou mostrar no da aula 4 que eu vou mostrar no curso de treinamento com oclusão vascular que está na Escola de Fisiologia. A Escola de Fisiologia eu já te expliquei, tá? É a minha assinatura que está hospedada na Hotmart, aqui na descrição. Eu deixo o link para você fazer a sua matrícula, tá? Na Escola de Fisiologia nós temos até agora 9 cursos. No próximo mês eu estou gravando este vídeo em abril de 2021, então eu não sei quando você vai assistir, tá? Mas fique sabendo que em maio de 2021 já entra mais um curso na Escola de Fisiologia e toda semana entra uma aula. Todo mês entra pelo menos um curso, tá? Nós estamos então agora no nosso segundo mês de existência e nós temos até o momento 9 cursos, tá? Então esses cursos, dos 9, 5 estão completos, os outros 4 a gente vai colocando as aulas gradativamente, aulas como essa que você acabou de assistir, tá bom? Conteúdo riquíssimo, conteúdo aprofundado, conteúdo que vai fazer com que você consiga vender, vai fazer com que você consiga ter resultado para aplicar com os seus alunos. Tudo bem? O que você vai fazer? Essa última tela que eu te mostrei, você vai tirar um print dela e joga na tua rede social. Ajuda a gente, né? Ajuda a gente a crescer aqui. E você jogando isso na rede social, você pode explicar o que eu falei e aí você talvez consiga até conquistar clientes com isso, tá? O meu papel aqui não é fazer você conquistar cliente, é você fidelizar o seu cliente. Você conquistar cliente, você faz um curso de marketing aí e você conquista o cliente. Agora, fidelizar o cliente, aí é comigo. Eu faço isso com você, tá? Eu faço isso para você, eu ajudo você a fidelizar cliente. Então, faz o seguinte, cara, ajuda a gente aqui também a crescer, ajuda o nosso canal, tá? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve, ativa as notificações, tá? E se você quiser se aprofundar nesse conteúdo de oclusão vascular, já sabe, vai lá na Escola de Fisiologia, faz a tua matrícula, que o curso está fantástico e nós temos muitos outros cursos que eu vou deixar aqui na descrição para você. Beleza? Um grande abraço, só lembrando que toda segunda, quarta e sexta às 10 da manhã nós temos vídeo novo aqui no canal.